Olá, dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar agora sobre o que fazer quando lhe for negado acesso ao inquérito policial. Haverá circunstâncias, e não poucas, em que você irá conversar com o delegado, você irá conversar com o sindicante, você irá aguardar, você terá toda a paciência, mas você não terá acesso aos autos do inquérito. O que fazer quando isso ocorrer? Primeiro ponto é que você precisa é, documentar essa negativa. Você precisa provocar essa negativa para que fique caracterizado um ato coator. Então você deve peticionar ao delegado de polícia pedindo acesso aos autos do inquérito policial. Então, se você estiver numa situação em que o seu cliente, por exemplo, foi preso em flagrante e não lhe foi dado acesso ao inquérito policial, você deve peticionar na própria delegacia, faz uma petiçãozinha, pega um papel, peticione, pedindo acesso ao inquérito, informando, por exemplo, que ele está sendo negado pelo policial responsável esse acesso. Então é importante que você faça isso. Se for uma hipótese em que o seu cliente ele foi intimado para prestar um depoimento, você se dirigiu à delegacia e também da mesma forma não lhe foi dado acesso, você tem um tempo maior. Então você pode, por exemplo, elaborar um pedido um pouquinho melhor, com mais tranquilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, é possível peticionar através do site da OAB, há uma área restrita, existe a possibilidade de peticionar e buscar acesso aos autos do inquérito nesse site. Então, há um link que possibilita esse tipo de petição. Então, se você tiver um tempo maior, você pode ir para casa, ou tiver com seu laptop na delegacia, faça essa petição. Por que é importante você peticionar? Porque para que fique caracterizado o ato coator. E nós veremos a seguir que numa eventual impetração de um mandado de segurança, esse ato coator ele é fundamental. Então, faça a petição, o delegado terá que despachar, se ele lhe franquear o acesso, o seu problema está resolvido. Porém, se ele não lhe franquear o acesso, o ato coator ele está caracterizado. Segundo ponto que precisamos nos atentarmos antes de qualquer medida, seja judicial ou administrativa, você deve buscar o conhecimento, ter informação, se esse inquérito policial ele já foi distribuído para alguma vara criminal. Então, por exemplo, se houve o deferimento de alguma medida cautelar, a decretação de uma prisão preventiva ou temporária, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo, enfim. Se já houve o deferimento de alguma cautelar, é porque um juiz de uma vara criminal ele já deu alguma decisão, proferiu alguma decisão. Então é evidente que esse inquérito policial ele já foi distribuído para uma vara criminal. Então você sabe que já há um juiz responsável inicialmente por esse inquérito. Por exemplo, se houve uma prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante, o APF, ele certamente já foi distribuído para uma vara criminal, sob pena de relaxamento de prisão. Então, caso houve essa distribuição, você tem como acessar. Então, se já foi distribuído para uma vara criminal, você já sabe quem é o juiz. Então, nesse primeiro momento, uma vez que você já sabe que há uma vara criminal, já há um juiz responsável, e já há uma decisão, um despacho do delegado de polícia negando acesso ao inquérito, o primeiro passo, e numa tentativa de fazer as coisas mais simples e mais fáceis, é fazer uma simples petição a esse juiz. Estou imaginando nesse momento um juiz de primeira instância, caso o seu cliente não tenha nenhuma prerrogativa de função, não tenha um foro chamado foro privilegiado. Então, a depender do caso, não será um juiz de primeira instância. Será num Tribunal de Justiça ou no TRF, será no STF ou no STJ, a depender do caso concreto. Mas vamos tratar inicialmente, para não complicarmos tanto, que o seu cliente não tem nenhuma prerrogativa de função. Então, imaginando que o delegado, seja da Polícia Civil ou Federal, ele lhe negue o acesso, você fará uma petição simples, né, para o juiz de primeira instância, informando essa negativa e pedindo que seja determinado imediato acesso aos autos do inquérito sob pena de nulidade. E se for o caso da prisão, inclusive de relaxamento de prisão. Na verdade, se já foi negada o acesso e o seu cliente está preso, é um bom motivo para você pedir imediatamente o relaxamento da prisão do seu cliente, porque a prisão ela se torna ilegal. Mas,
Deixando a prisão para um outro módulo, vamos falar então apenas dessa negativa. Então, foi negado, você faz uma petição simples pedindo acesso aos autos do inquérito. Ou você pode impetrar o mandado de segurança, apontando como autoridade coatora o delegado de polícia que lhe negou acesso a esse procedimento, a esse inquérito policial. Então, você pode impetrar o mandado de segurança, evidente que irá pedir uma medida liminar, junto também, imaginando que o teu cliente não tenha uma prerrogativa de função, uma prerrogativa de foro, junto a esse juiz de primeira instância. Então, avaliar o caso concreto, aonde você deverá impetrar esse mandado de segurança. Então, primeira hipótese, uma petição simples ao juiz, ou ao tribunal, ou ao ministro do STF, STJ. Segunda opção, impetrar o mandado de segurança. Terceira opção, você apresentar uma reclamação junto ao STF. O que seria uma reclamação? Seria a hipótese dos casos em que não é uma desconformidade, em que, na verdade, as decisões de ou uma decisão administrativa ou judicial estão em desconformidade com uma súmula vinculante ou com o entendimento já sumulado do STF. Então, como o STF sumulou na súmula 14, que é uma súmula vinculante, que é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, na verdade, eles estariam dando uma interpretação diferente, eles estariam negando a validade de uma súmula, de um entendimento do STF. Então, caberia você ingressar com uma reclamação, nesse caso, junto ao STF. É claro que isso que o regimento interno do STF tem essa previsão, e já há uma súmula do STF, a súmula 14, que especifica de maneira muito clara que o advogado ele tem direito a ter acesso aos autos do inquérito policial. A reclamação era algo muito comum. Antes da alteração do Estatuto da OAB, tivemos duas alterações, 2016 e 2019, alterações significantes, que acrescentaram, de fato, um dispositivo de que é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito com ou sem procuração, se não for segredo de justiça. Então, mas quando não existia essa previsão legal, a reclamação era algo que era muito utilizado pelos advogados. E ainda é, porque não é comum, não é incomum, perdão, que juízes continuem negando, que desembargadores neguem, e você terá que apresentar, ingressar com essa reclamação junto ao STF. O problema da reclamação é o tempo. Então, o STF, todos nós sabemos da dificuldade de inúmeros processos que recebe do Brasil inteiro. Embora você possa pedir uma medida liminar, é muito provável que demore bastante, um tempo razoável, até você obter uma resposta dessa reclamação. Então, é melhor que você tente, inicialmente, com o delegado, conversando com ele, despachando com ele, depois através do juiz, se for o caso, ou um mandado de segurança, uma petição simples ou um mandado de segurança. E, em última hipótese, se não tiver realmente não tiver jeito, você ingressar com essa reclamação junto ao STF. Então, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a importância da atuação do advogado na fase policial. Até o próximo vídeo.